Olá, tudo bem com você? Então, vamos continuar hoje o nosso videozinho sobre aposentadoria. Como a gente tem feito sempre, na segunda-feira eu posto um tema escolhido ali, sorteado na hora, e na quinta a gente faz um novo levantamento sobre aquele tema. Na segunda-feira nós trabalhamos sobre aposentadoria. Eu tive bastante feedback e algumas questões que foram levantadas. Foi me pedido para falar mais sobre a aposentadoria masculina, que parecia que eu estava sempre falando sobre a feminina. Não é bem assim, eu estava falando de uma forma geral, só que eu uso muito falando no feminino, não sei porquê, de repente por causa de mim mesma, né? Mas, de todo jeito, eu vou abordar um outro tema dentro da aposentadoria que me foi solicitado, que eu achei bem interessante, que é a relação familiar com o aposentado. Como é que fica? Bom, vamos dar uma diferenciação entre o aposentado masculino e o aposentado feminino, tá? Uma pessoa do sexo masculino, quando se aposenta, ele perde muito mais referências do que a mulher. Por quê? A mulher, desde que a gente se conhece, parece que já vem com um chip dizendo nós temos que cuidar do outro. Então nós aprendemos desde pequena, até nas nossas brincadeiras, a ter essa proteção com o outro, a olhar mais para o outro. Muitas vezes isso até é causa de muita angústia e muita ansiedade nessa mulher, que acaba vindo para um processo terapêutico até para aprender a botar limites, a dizer não, a se posicionar, porque senão ela está sempre disponível para todo mundo e para ela, na verdade, ela fica sem espaço nenhum. Bom, já o homem parece que vem com um chip diferente. Eu assisto de vez em quando nos canais aí na televisão e é muito engraçado, porque muitos falam assim, eu vou prover esta casa, eu vou prover a você, eu vou cuidar de você, no sentido de prover, no sentido de garantir o sustento ou a alimentação para esta mulher ou para esta família. Então, este homem, quando se aposenta, ele perde a referência que está lá intrínseca a ele, que é o do grande provedor. E ele volta para dentro de casa, onde ele não tinha um papel, entre aspas, um papel relevante dentro da estrutura familiar, a não ser o prover a casa. Veja bem, eu estou falando de homens na faixa dos 60, 70, por aí, porque os novos eles já aprenderam uma relação diferenciada. A geração nova, a mulher já entrou no mercado de trabalho junto com ele, e os dois, já desde o começo, começaram a ter uma divisão, às vezes, né, divisão das atividades domésticas, das coisas, dos fazeres da relação e dos fazeres da família. Mas na geração mais antiga, que é a geração que está se aposentando ou que já se aposentou há 5, 10 anos, a questão era, eu sou o grande provedor e você vai ser aquela que cuida, administra a casa, cuida da família e cria esses filhos que porventura vierem. Então, esse homem, quando se aposenta, ele perde toda essa referência. Ele perde a noção de quem ele é, porque ele deixou de ser um ser produtivo. E ele passa a ser uma pessoa que fica dentro de casa. Então, geralmente era um homem que saía de manhã, trabalhava, ou pode ser que ia em casa almoçar, mas na maioria das vezes já almoçava nessa nossa época, né? Já almoçava fora, mas voltava para casa só no final do dia. E às vezes, antes de voltar para casa, ainda ia lá tomar um cafezinho num barzinho ou tomar um happy hour com os amigos. Este homem agora, ele acorda e ele está dentro de casa. E ele diz, vou acordar e fazer o quê? Ele não sabe o que vai fazer com o tempo que ele tem livre, porque ele não se adaptou a uma realidade nova. Ele até pode ter dito, eu gostaria muito, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque ele estava com a cabeça ainda na questão da produção. Então ele pensava, quando eu tiver tempo. O problema é, ele chegou no tempo do desfrute e ele não sabe mais como agir com aquilo, porque ele não foi acostumado a ter esse direito ao desfrute e ele perde a referência. Então veja, como é que fica este homem? Geralmente acontece assim, ele acorda, vai tomar café de pijama, não faz a barba e fica de pijama, lê o jornal, liga a televisão e passa o dia sentado na cadeira,
lendo, fingindo que está lendo, ou sei lá, e ali dentro de casa. O que acontece? A dinâmica familiar continuou igual. Os filhos entravam e saíam, a mulher produzia, a mulher voltava, a mulher fazia, e ele agora está ali. E aí ele começa a querer comandar essa estrutura familiar que até então se gerenciou sozinha numa boa. E aí começam os grandes conflitos. Coisa que eu recebo muito no consultório. Pessoas que estão... O marido já se aposentou e a mulher está desesperada porque não aguenta mais. É o homem atrás dela dizendo, mas por que não botou sal? Bota sal, faz isso. Ah, por que não fez aquilo? Olha lá como é que está aquilo lá. E fica numa reclamação constante, não dando espaço para essa mulher continuar a executar as funções da casa do jeito que estava acostumada. E aí o que acontece? Relações de 35, 30 anos acabam indo para o ralo por causa de uma má administração desta pessoa com relação à sua própria aposentadoria. Então, a regra básica é: descubra um hobby, um desejo, uma coisa que chame a atenção desta pessoa. Ah, ela está falando que ela gosta de ir lá na cozinha e dar pitaco? Então diz, então vamos fazer um curso de culinária, vai fazer tem tantos chefes de cozinha fazendo umas aulinhas, né? Faz um cursinho curto, vai lá, faz, aprende, vem, aplica. Mas não fique em cima do outro, exigindo do outro um comportamento que ele não está sabendo fazer com ele, né? Então, essa é uma grande dificuldade que tem o homem aposentado. Ele perdeu a referência, e como ele perdeu a referência, se ele fica dentro de casa, sentado, lendo, as pessoas podem entrar e sair e nem verem ele. Então, lembrem-se sempre a questão de eu ser visto, de eu ser notado, de eu saber que eu existo. Qual é a regra que ele tem para poder acreditar que ele existe? O inconsciente dele vai lá e diz, chama atenção. Como é que eu posso chamar atenção? Eu posso chamar atenção por aquilo que eu faço de bom e por aquilo que eu faço de ruim. Se o bom é, eu estou ali sentado lendo, todo mundo passa e ninguém me reconhece, eu começo a ser aquele cara chato que vai lá na cozinha, enche o saco, porque a mesa tá posta, porque não lavou a louça, ai que saco, olha aqui, isso aqui tinha que estar desse jeito, esse prato eu não gosto. E aí começa a ser uma pessoa que começa a ser impertinente com as coisas básicas, porque ele precisa dizer, eu existo. Então, dê a essa pessoa a oportunidade de ele saber que ele existe de uma outra forma. Se é uma pessoa que lá no começo da história de vocês gostava de escrever, gostava de pintar, gostava de desenhar, compra para ele um caderno ou uma tela, umas tintas e dá para ele e diz, quem sabe agora tu desenvolve de novo aquele teu gosto, uma coisa que tu sempre gostou tanto de fazer. Então, dê a ele a oportunidade de ele descobrir novas frentes para que ele seja amado e respeitado, porque ele agora está numa fase em que ele não se ama e não se respeita. Então, quando ele sai no final do dia para ir lá tomar um cafezinho com os amigos dele, vai no shopping, vai sei lá onde tomar o café, cara, fica tudo bem, porque lá ele conversa, ele brinca, ele ri, mas no outro dia de manhã ele acorda do mesmo jeito. Por quê? Porque aquela referência tem que ser curtida e cultivada, o reconhecimento tem que ser curtido e cultivado. E nós temos esse reconhecimento muitas vezes na nossa produção. Como ele já perdeu a referência da produção, fica difícil. Então veja, a grande diferença entre homem e mulher na aposentadoria é que essa mulher, desde o começo da história dela, ela já vem com uma característica de fazer mais de uma atividade. Então ela executa as atividades de casa e ela executa as atividades fora de casa. Ela se aposenta, como ela tem aquele chipzinho maldito lá que ela tem que estar disponível ao outro, ela acaba assumindo uma série de coisas que nem são dela. Então ela vai cuidar de neto, ela vai levar e buscar neto no colégio, ela vai... Não que ela não possa fazer isso, ela pode, mas ela não pode fazer disso uma obrigação, porque é o momento dela de ela relaxar e desfrutar, porque daí ela fica mais sobrecarregada ainda e ela começa a dizer, meu Deus do céu, eu me aposentei e eu não tenho um minuto para mim, porque ela vai pegando coisas dos outros para executar e para cumprir. Então, essa mulher precisa aprender a dizer não. Se ela está tendo essa dificuldade, vai buscar terapia. Vai, terapia é bom, terapia bota as coisas claras pra gente poder acreditar e de novo começar uma relação saudável com as pessoas que estão à nossa volta. Já o homem tem o chip da produção. Se ele volta para dentro de casa e ele não enxerga essa produção e esse grupo familiar não mostra para ele que existem outras formas de ele ser reconhecido,
ele vai ficar sim uma pessoa muito chata, né? Vai ser aquela pessoa que critica e julga o tempo todo. Então, gente, assim, tudo que acontece nas relações diz e tem a ver com todo o grupo. Um se aposenta, não é só ele que aposentou, é o grupo familiar que tem que se adaptar novamente a uma nova realidade. Então, nós temos que ter essa dinâmica familiar que se respeita, se organiza e se reestrutura todas as vezes que precisar. Tá bom? Espero que tenha sido boa esse comentáriozinho. Mandem sempre mais pedidos de temas que vocês gostariam de conversar e a gente está aqui para isso, tá? Então, lembrando só, toda segunda-feira um vídeo novo, na quinta a gente conversa mais um pouquinho sobre aquele tema de segunda. Até segunda-feira, gente, um beijo bem grande para vocês e um bom final de semana.